Olá, amigos! Estamos iniciando mais um Conexão, hoje falando de comportamento e vida cristã. E eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar bastante o nosso programa. Hoje nós estamos aqui com o pastor Tiago Pena, que agora é Belfort. Até peguei para o pastor Tiago, porque trocou recentemente, né? O senhor tem uma história interessante, que o senhor está em Belfort Roxo, saiu de Belfort Roxo, voltou para Belfort Roxo. Voltei para Belfort Roxo. É a coisa do filho pródigo. 2 anos e 1 mês, mais ou menos, eu volto para lá. Glória a Deus. É a terceira vez aqui no Conexão já, né? Essa é a segunda. Segunda? É a segunda. Seja bem-vindo ao Conexão. Obrigado, pastor Denilson. Deus abençoe o senhor. Obrigado pelo convite. Meu amigo aí, pastor Anderson. Deus abençoe. Isso. Estamos também com o pastor Anderson Silva, do nossa igreja lá de Parque União. Em Bom Sucesso, pastor Anderson. Bom Sucesso. Pastor Anderson, a gente se conhece também há bastante tempo, hein? Bastante tempo. Não, o senhor nem era barbudo desse jeito. Não. Agora está como profeta lá. Tem mais ou menos 10 anos que a gente se conhece, ou mais. 10 anos já, ou mais. Seja bem-vindo ao Conexão, pastor. Obrigado, pastor Denilson, por estar aqui nesse programa Conexão. Vamos aqui tratar de assuntos, né, abençoados, e junto aqui com o pastor Tiago Pena, nosso irmão. De longa data também. De longa data, em nome de Jesus. Bom, o assunto de hoje é comportamento e vida cristã. Então, a gente vai passear um pouco pela Bíblia aqui, digamos, vamos falar bastante sobre esse assunto. Eu acho que na nossa geração, nessa geração atual, né, o comportamento e a vida cristã é algo que tem que ser muito discutido, porque eu penso que a vida cristã na geração passada era diferente da vida cristã nessa geração. Não que a vida cristã seja diferente, mas o comportamento de uma vida cristã está muito diferente nessa geração, e a gente tem que discutir bastante isso aqui, em todos os lugares, a gente tem que discutir bastante esse assunto. Antes de entrar propriamente no programa e no assunto comportamento e vida cristã, vamos a uma matéria que a nossa produção preparou. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 24. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. A vida cristã é baseada na fé em Deus, no que o Senhor preparou para a vida de cada um. Além disso, os cristãos vivem baseados nas leis de Deus, nos mandamentos e na leitura da palavra. Comportamento, maneira de proceder de uma pessoa em relação a outra, autoconhecimento, empatia, solidariedade e honestidade são alguns fatores que desenvolvemos quando se tem um bom comportamento. Um bom comportamento é mais ou menos isso que eu falava, né? A gente tem uma geração diferente, onde você não reconhece, digamos assim, imediatamente uma pessoa, se ela é cristã ou não. Há algum tempo atrás, esse reconhecimento, não sei, pastor, se eu estou falando bobagem, mas parece que algumas gerações atrás, antes dessa, você reconhecia fácil quem era cristão e quem não era. Fácil, era fácil. Você reconhecia quem era cristão e quem não era. Hoje você fica na dúvida. Verdade. Não é? Você vê cristão que não é pessoa que tem comportamento e você pensa que é cristão e não é. Você vê uma pessoa com um comportamento que você pensa que não é e é. Quer dizer, então a gente está numa geração aí que precisa discutir muito esse assunto, comportamento e vida cristã. Acho que a minha geração, ela já é essa que é difícil de identificar, né? Eu tenho 40 anos de idade. A geração dos meus avós já era aquela realmente, até a questão de vestimenta. A maneira de falar, tudo de isso, agir. Tudo isso. Compromisso dentro de igreja, é tudo muito diferente. Muito diferente, né? O senhor também é novo, né, pastor? 47. Tem isso tudo? 47 anos. Isso tudo não, é novo, 47 anos. É novo, mas 47 anos. Mas eu vejo uma coisa que chama atenção também é sobre, assim, domingo de manhã, as pessoas indo para a igreja, o pai, o marido, a esposa e os filhinhos e com a Bíblia e indo para a igreja. Hoje em dia, a gente quase não vê as pessoas tendo esse hábito de carregar a Bíblia, de irem juntos à igreja. Às vezes a maneira de falar também, né? E como o pastor falou, de se vestir. Sim. Às vezes a gente identificava a pessoa como cristã
Sim, Manda o coque, né? Fácil. O missionário costuma dizer que na época dele a gente era chamado de Bíblia, né? Era várias Bíblias, quer dizer, porque tinha todo mundo, era aquela escadinha, todo mundo com Bíblia, e o pequenininho às vezes ainda usava terno e gravata também, né? Terno e gravata. Quer dizer, e hoje você vê, parece que a pessoa está indo para surfar na praia. Minha avó, uma vez ela comprou uma calça de linho, social, bonita, lembro até hoje. Eu era garoto, devia ter uns 12 anos de idade. Olha lá, você está indo para a igreja comigo, então você vai ter que ir com essa roupa aqui. Aí eu olhei para ela e falei, vou não, vó. Estragou tudo agora. Eu falei, eu vou não, vó. Porque a minha cabeça era diferente, né? Sim. É uma outra geração, outro comportamento. Então a gente precisa discutir bastante isso. Bastante. Né? Porque a gente não pode perder uma pessoa por isso. Exatamente. Né? E também não podemos... Esses dias eu falava lá na igreja, na minha igreja, falava, a gente não pode perder ninguém, mas a gente também não pode deixar que a casa do Senhor seja bagunçada. Né? Porque as coisas de Deus são santas. Ordem e decência, né? Ordem e decência, né? Que a Bíblia fala, ordem e decência são santas e são muito corretas. Né? Então a gente tem um desafio. Bastante. A gente tem um desafio muito grande, porque a gente quer mostrar um Deus que ama, né? Que pede um comportamento ilibado, um comportamento correto. Porém, nós somos pessoas normais, né? Então, eu acho que é um desafio equilibrar isso. Para mim, eu te confesso, eu não vejo problema nenhum. Vocês me conhecem já, né? E sabem como eu sou. Eu não vejo problema nenhum, eu trato todo mundo por igual, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas eu acho que é um desafio para quem quer começar no Evangelho. Né? Porque você pega, assim, situações... que a pessoa, se você for cobrar dela a palavra do jeito que ela é, a pessoa fala assim, você está de brincadeira, poxa. Eu vim de uma igreja que não tinha nada a ver isso aí. Isso. Tá, mas não tinha nada a ver isso aí, mas isso aí está indo contra a palavra. Então, eu acho que isso não pode mudar. E aí requer uma discussão muito grande. O pastor Jaime, ele usa um exemplo muito bacana sobre uma senhora que perguntou para ele se era pecado cortar o cabelo. E ela não era membro da nossa igreja. Né? Quando ela disse, não sou membro daqui. O pastor Jaime falou, então eu pergunto ao seu pastor. Claro. Exato. Né? Porque é uma questão de doutrina também, né? Sim. Se a pessoa está na nossa igreja, Igreja da Graça, nós temos uma orientação. Sim. Nós temos um costume, nós temos um comportamento. A vida com Cristo é uma coisa, né? O comportamento é aquele que externa, né? Sim. Então, nós temos que entender isso. A pessoa sai da Igreja da Graça, vai para um lugar, de repente, vamos dizer assim, um pouco mais rígido nos seus costumes. Conservador, mais conservador. E ela quer chegar lá e romper aquilo ali, eu acho que ela que vai ter dificuldade. É por isso que eu falo. Eu acho que a dificuldade está mais na pessoa em servir, né? Em chegar, né? Porque, poxa, é o que você falou, né? Você pega uma igreja mais conservadora, mais doutrinária, e a pessoa vai ficar meio... E ela não pode mudar, né? Isso já aconteceu comigo também. Eu tive um atendimento com duas pessoas, inclusive, no final do culto, e ela veio falar de que achou que foi discriminada, que não sei o quê, que o pastor não queria mais deixar ela fazer a obra, não sei o quê. Qual é a sua igreja? A X. Você conversou com ele? Não, mas vem cá. É a doutrina da sua igreja isso? É. Vocês já viram eles fazerem isso, ele fazer isso, essa doutrina sendo empregada em outros casos? Já. Quer dizer, pessoas foram doutrinadas e sofreram a pena que a gente sofreu também. Naquela época, vocês tiveram o mesmo comportamento de agora? Ficaram chateadas, aborrecidas, brigaram pela pessoa que foi doutrinada? Não. Então quando não é com vocês, vocês aceitam a doutrina da igreja de vocês, do pastor de vocês. Mas quando é com vocês, essa doutrina não presta. Vocês precisam voltar e falar com o pastor de vocês, porque eu não tenho como opinar nisso. Eu não tenho como opinar nisso. A não ser que você não está preso a igreja nenhuma, você pode procurar outra. Mas você não pode vir aqui e falar mal de um pastor para mim. Justo. E um pastor que está fazendo a mesma coisa com todo mundo. Justo. Quem gostou, gostou. Quem se adaptou. Quem não gostou, vai para outra igreja. Acabou. Parece que é uma perseguição, né? Entendeu? Que coisa, né? Vamos lá. Viver uma vida cristã é fácil ou difícil? É fácil dependendo do grau do seu compromisso, né? Se você tiver um compromisso com Cristo, jejuar, nem sempre é fácil. Sim. Bem, já está um tempo sem jejuar, né? Sim. Aí quando você começa, mas você passa ali 2, 3 dias, pouco você volta de novo, a sua carne, né? Volta a ser doutrinado. Acho que tudo é uma questão de compromisso, de costume, né? Da pessoa estar sempre atenta e fazendo. A gente passou, Anderson,
o pastor falou de jejuar. O jejum faz bem. Isso é cientificamente comprovado, né? Não é só espiritualmente, cientificamente é comprovado que o jejum faz bem para o nosso corpo, né? Mas a Bíblia ensina o jejum também. Mas não tem algo específico, você tem que jejuar desse jeito. Então, eu já ouvi até pessoas fazendo jejum de WhatsApp, quer dizer. E pelo que eu vejo, é pertinente. Está se abstendo. Né? Você está se abstendo de uma coisa que está dominando você, né? E eu já vi isso acontecer. Mas, assim, é fácil ou é difícil, no seu ponto de vista? Porque, por exemplo, um pastor não vai te obrigar a jejuar. Né? Eu não vou obrigar os meus membros a jejuarem. Eu, pelo menos na minha igreja, na nossa igreja, a gente não faz isso. A gente orienta, né? A gente orienta, vou fazer um jejum, tal reunião, vai ser assim, 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 eu vou estar em jejum porque eu vou fazer, Deus colocou no meu coração. Se alguém quiser fazer, vem e faz junto comigo, né? Vem de jejuão também, eu já oriento logo, se você toma um remédio, tome o seu remédio, faça o jejum depois, não fique sem tomar o remédio, já orienta a alimentação, você não consegue ficar 2 horas, passa mal, faz 1 hora só. Não consegue ficar um dia inteiro, passa mal? Então faz 12 horas. Né? Então, aumentando gradativamente. Porque a gente, se for falar do jejum em si, o jejum não é sacrifício, não é para ser um sacrifício. Né? Mas não é uma coisa imposta pela Bíblia. É uma coisa que fica claro que vale a pena, que é bom, mas não é uma coisa imposta. Se eu não jejuar, eu estou em pecado, por exemplo. Não está. Né? Não acredito. Né? Então, assim, fácil ou difícil? Esquece o jejum. É fácil ou difícil viver uma vida cristã? Eu vejo que depende da situação. No geral, eu acho difícil, mas no princípio. Depois que a pessoa ela vai ouvindo a palavra, vai aprendendo a praticar a palavra, entendendo que muitas das coisas que ela tem que fazer, ela vai ter a ajuda de Cristo, né, do Espírito Santo, aí as coisas vão se tornando mais fáceis para ela. Sim. Né, vai se tornando mais fácil. E ela vai fazendo com mais, digamos assim, até com prazer. Sim. Né? Mas no começo para ela é uma luta, né? É bem difícil. E também depende do meio que ela veio. Né? De repente que ela vem do meio em que ela estava acostumada com bebidas, com drogas, com a família assim, muito voltada para esse caminho errado. Então, ela acaba tendo aquela dificuldade de se enquadrar no Evangelho pelo meio ao qual ela vivia. Mas a partir do momento que ela vai ouvindo a palavra, participando dos cultos, desenvolvendo a vida de oração e até mesmo, né, tendo a prática do jejum para quebrar a carne, ela vai... Eu não vou dizer que vai ser mais fácil, né? Vai ser fácil, mas ela vai conseguir caminhar bem e vai ajudar bastante. Então, se eu for pegar isso como gancho, bom, tem pessoas que tiveram anos no vício. E quando se converteram, largaram o vício imediatamente. Sem jejum, sem nada. Foi só um encontro com Deus e foi liberto. Eu fiquei 17 anos no vício. Drogas. Eu encontrei Jesus de madrugada sozinho dentro de casa. Sozinho. Eu me converti sozinho dentro de casa. Eu aceitei Jesus sozinho dentro de casa. Depois que eu fui para a igreja. Peguei minha esposa e fui procurar uma igreja. Daquele dia em diante, nunca mais, nenhuma recaída. Glória a Deus. Nenhuma, entendeu? Então, realmente, tem casos e casos. Eu acho que é difícil por tudo que a gente vive, né? Ainda mais nessa sociedade do jeito que está, com tudo muito... Inclusive nas igrejas, né? Aí entra o assunto da igreja, né? Da geração diferente, né? Hoje você não sabe. Você vai exortar uma pessoa e a pessoa fala, mas isso aí... Ninguém mais prega isso. Ninguém mais ensina assim. Mas a Bíblia ensina, ué. Então, eu não tenho que ser duro, não preciso ser muito conservador, apesar que Jesus era conservador, a Bíblia é conservadora, sim. Mas eu também tenho que ter o cuidado para não descambar para o outro lado, né? Como o senhor fala assim, nós gostamos de jogar uma bolinha. Sim. Nós vamos encontrar pessoas que vão falar que isso aí não convém. Então, foi bom você falar isso. Quando eu me converti ao Evangelho e larguei as drogas, né? Poxa, aí você imagina, 17 anos usando drogas direto. Quando eu me converti, eu estava nos últimos 10 anos. Né? Foram 17, nos últimos 10 anos foi dependência química. Então foi batalha. Nos últimos 10 anos, dependência química na cocaína, dependência química.
quando Deus me liberta naquela madrugada, sozinho, quando eu clamei, que eu achei que ia morrer, pensamento suicida, aquelas coisas todas que o drogado tem. Quando eu clamei a Deus que Deus entrou e me libertou, eu fui para a igreja, eu comecei a viver aquilo intensamente. Falei, caramba, que poder é esse, né? Que Deus é esse tremendo que fez isso na minha vida. E eu era taxista, eu estava já começando a trabalhar como taxista. E na minha fila lá tinha um motorista de táxi, um taxista, que era de uma igreja, uma determinada igreja, que eu nem vou falar o nome. E a gente discutindo futebol, essas coisas, rapaz, homem, você não se converteu, não. Isso é coisa do diabo. Futebol é do diabo. Como é que você vai escolher um time? Então você vai orar para um time ganhar, mas o outro vai perder. E quando joga, tem violência. Você tem que largar isso. E eu fiquei olhando para ele assim, e eu não entendia nada. Eu estava começando aquela coisa linda com Jesus, aquele caso de paixão, de amor com Jesus Cristo, assim. E sabia de onde Jesus tinha me tirado, né? Ele tinha me tirado do fundo do poço. Né? Se tivesse escolhido um time, pelo menos carregava uma cruz, né? Mas foi escolher logo um que é um urubu. Mas se Jesus carregou minha cruz, por que eu vou carregar a cruz agora? Você que implicou. Você que implicou. Mas Jesus falou para cada um carregar a sua. Olha só, rapaz. Vamos voltar para cá. Vamos embora. Esse assunto, mas aí... Tô falando que... Eu vou usar isso aí que o senhor falou. Se o senhor desse ouvido para ele, para esse rapaz, aí, e colocasse aquilo na sua mente para o senhor... Seria muito difícil. Ia ser mais difícil. Você ter uma outra visão do evangelho, né? Sim. Uma coisa opressora. Sim. Que, infelizmente, muitos hoje não se convertem, não vão à igreja, porque ainda tem esse pensamento aí. De que a igreja é opressora. Que a igreja ela é uma igreja que se ela for entrar lá, ela vai mudar a vida dela toda, completamente, vai ficar alienada. E, na verdade, não é isso. Né? A gente que já acho que é um conjunto de regras que só tem obrigações. Né? Entendeu? E a gente vai ver que, na verdade, a nossa mente abriu, né? Nossos olhos abriram, igual o Saulo de Tarso, quando caiu a escama dos olhos, ele passou a enxergar e virou Paulo, o apóstolo Paulo. Né? A gente está falando, se for falar de Bíblia, a gente vai falar de homens super inteligentes. A gente não está falando de gente que não tem estudo, que não tem entendimento. A gente foi pessoas super inteligentes que encontraram o caminho, não largaram nunca mais e foram capazes de morrer por esse caminho. Né? Quer dizer, então, infelizmente acontece isso. Se eu tivesse dado ouvidos para aquele homem lá, provavelmente seria muito difícil a minha vida e talvez até eu me desviasse. Né? E se eu me desviasse, eu ia voltar para aquele caminho, né? Que era um caminho de morte, não tem outra palavra, né? Um caminho desse que eu estava é caminho de morte. Não sei se nem se eu estaria aqui, então. Mas, graças a Deus, eu não entrei por esse caminho. E Deus me clareou a mente de uma tal maneira que eu nunca fiquei preso a ensinamentos dos homens, sabe? O homem falava, eu olhava para a palavra. Bom, não é isso que está escrito a palavra, então vou ficar com a palavra de Deus. Sempre fui muito tranquilo nesse ponto e também na forma de tratar, de ter o comportamento, a vida cristã e respeitar o seu comportamento e a sua vida. Se a sua vida é cristã, bem, mas se não é cristã, por que eu não vou te respeitar? Eu vou respeitar da mesma forma, não tem esse problema quanto a isso. Até a pessoa... Nunca tive problema quanto a isso. Ela tem que despertar por ela, é um convencimento, né? Esses dias um jovem na igreja perguntou, pastor, o senhor quer que eu faça tal coisa? Eu falei, não é questão de eu querer ou não querer. Você está convencido se você tem que fazer? Sim. Porque não adianta só você fazer por uma obrigação. Isso não vai dar certo. Quero que você entenda a necessidade e o que é certo ser feito. Se você entendeu isso, bacana, beleza. Se não, não adianta. Você vai fazer agora, quando eu der as costas, você faz diferente. Que foi por obrigação. Foi por obrigação. Lá na frente vai lhe dar muita dor de cabeça se for desse jeito. Depois de batizados, continuamos tendo um comportamento de natureza pecaminosa? A carne, ela existe, vai existir. Como Paulo disse, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ela está amortecida, né? Ela perdeu aquela força, como o próprio Paulo disse, o pecado já não tem mais poder sobre nós, né? Sim. O poder sobre a nossa vida agora é Cristo, é o seu Espírito Santo. Mas
Eu até deixei aberto lá, aqui. né? Eu até deixei aberto aqui. A gente vai falar de um personagem do Antigo Testamento, mas é para dar uma ilustração sobre Sansão. Ele nasce já tendo um comportamento escrito para ele. Sim. Não pode beber vinho, bebida forte, não pode passar navalha na cabeça. Nazireu de Deus. Um tempo ele consegue, mas daqui a pouco ele descamba e vai embora. E aí se perde totalmente. E vai se perdendo, eu acredito. Salomão, né? Salomão, verdade. Salomão, misericórdia. Um homem que ensinou de sabedoria. Como é que um homem pode receber tanta sabedoria de Deus e terminar daquele jeito, irmão? Verdade. Rapaz, esses dias eu estava lendo a quantidade de deuses que ele foi servir por causa das mulheres que ele arrumou. E se você for ver as práticas desses deuses, então Salomão praticou tudo aquilo. E é coisa assim, são coisas que não faz sentido nenhum para uma pessoa que é servo de Deus praticar. E que tenha tanta sabedoria, né? E que com tanta sabedoria. Né? Mas aí você encontra em Eclesiastes 2 a razão disso. Eu não vou ler aqui, é só um comentário, porque lá ele começa a mostrar a vaidade dele, né? Ele fala para mim, ele fala várias vezes, para mim, isso é para mim, eu que fiz, eu consegui, eu conquistei, para mim, mostrou por que ele caiu feio desse jeito. A gente tem que ter um cuidado com isso. Pastor Anderson, deixa eu te perguntar uma coisa. É viável um cristão ter amigos de outra religião? É viável para o cristão fazer isso? Viável não é, mas acontece. Sim. Eu pensei sobre isso e vi da seguinte forma. Se você já é convertido, já se converteu, de fato, dificilmente você irá conseguir ter amizade com pessoas de outras religiões. Porque vai ter um conflito de comportamento, Sim. Vai ter um conflito de princípios. E a própria pessoa que é da outra religião, eu vejo dessa forma, mais as pessoas da outra religião têm a repulsa ao cristão do que o inverso, né? Mas às vezes também pode ser ao contrário, e aí a pessoa, quando se converteu, já tinha aquele amigo. E aí ele, até pelo que a gente ouve na palavra, ele vai até tentar por um tempo ganhar aquela pessoa para Cristo e vai acabar culminando na mesma situação. Vai ter o conflito por causa dos princípios. Difícil isso, hein? Difícil. Eu vejo assim que a palavra amigo assim é uma palavra assim, muito porque forte. tem amigo que é amigo de verdade. Mais chegado que irmão, né? Não é? Tem amigo é assim que não é porque você agora está na igreja que ele deixou de ser seu amigo. Não. Pô, a pessoa é amiga mesmo, gente. Tem um diverso. É amizade verdadeira mesmo, aquela amizade do cara lutar por você e tudo. Deixar de lado os conceitos religiosos, os conceitos de fé de cada um, seria um princípio para manter essa amizade. Mas eu concordo que é muito difícil. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui que aconteceu assim, no início da minha conversão. Aquela rapaziada que sempre se reúne depois do futebol para tomar o famoso gelo, né? Sim. Só que eu já estava convertido, aniversário de um desses amigos, eu fui. Meu pastor me liberou, eu fui. Quando eu cheguei lá, aí começa aquela brincadeira de zombaria. Você vai beber, vem cá. Teve um que encheu um copo de cerveja, colocou na minha frente e falou, bebe aí, só umazinha pelo menos. Um de todos eles parou a festa para falar. Enquanto ele esteve aqui com a gente, ele era nosso amigo. Ele não deixou de ser nosso amigo, no tanto que ele veio aqui, mas acho que a gente tem que respeitar ele. Hoje ele só está aqui na água, no refrigerante. A festa parou e todo mundo pôs desculpa. E de todas essas pessoas, em nenhum momento eu me afastei. Eu acredito que eu preciso estar o mais próximo possível para falar de Cristo para eles. Claro. Mas sempre nós vamos entrar naquele limite. Exato. O meu limite é Cristo, irmão. Eu não vou largar Cristo, esses ensinamentos, por causa da nossa amizade. Até porque eu quero que você pule o muro para cá. Né? Exato. É complicado, porque assim, eu acho que termina acontecendo um afastamento natural. Acontece. Porque é pela assim, vida, por exemplo, a rotina. Olha, essa situação que você passou, é um tipo de constrangimento, né? E aí para tudo, aí a pessoa olha, a pessoa até pede perdão, mas algumas devem ter pedido perdão. Cara, que chato, irmão.
Quer dizer, para que ele vem então? Pode ser, com certeza. Quer dizer, está na igreja, fica na igreja. Fica na igreja. Porque tem uns que são amigos e estão os colegas, não só colegas, você quase nem lembra o nome da pessoa. Quer dizer, uma hora dessa, você mesmo vai falar assim, eu não vou mais. Ou então, a pessoa vai falar assim, não convida ele não, cara. O cara é chato pra caramba. O cara constrange a gente, porque tá todo mundo bebendo, ele tá lá, depois o pessoal quando fica bêbado começa a falar demais, começa a querer fazer besteira. Verdade. E você tá ali, aí começa a falar, não, pô, sai dessa, você começa a querer ajudar seu amigo para não fazer, você sabe qual é o final daquilo, que você já viveu aquilo, né? Você sabe onde vai acabar aquilo, então você quer evitar. Você passa a ser o chato da rapaziada. Eu fui uma vez também no futebol, né? Meu irmão ficou me chamando, tinha me convertido. E como eu falei já, né? Vocês sabem de onde eu saí. Então eu estava evitando esses lugares. Porque quando a gente ia para esses torneios, era 2, 3 noites fora de casa. E eu sabia o que acontecia. Só que aí eu tinha me convertido, tinha passado mais ou menos um ano. Eu estava bem com Deus, já fazendo a obra já. E o meu irmão falou assim, olha, eles convidaram você de novo para ir lá, estão com saudade de você. Você depois que se converteu, nunca mais foi. Eu falei, não, eu vou dessa vez. Mas aí eu estava bem. Aí fui. Teve um torneio, jogamos e tudo. No final, a mesma coisa, aquele negócio todo. Reuniu todo mundo no bar, bebeu, bebedeira, conversa, brincadeira. Eu parei um pouquinho, tomei uns refrigerantes, fiquei ali falando com o outro, com a camisa da grade, a camisa do curso de teologia ali, todo mundo olhando. Ué, que é isso? Eu me converti, pô, você não ficou sabendo? Alguém falou, mas eu não acreditei, não. Mas é verdade. Então, aquele mesmo assunto, não acredito. O pessoal não sabia da vida que eu levava. E no final, eu vi que não dava mais. Não tinha mais como. Eu lembro que chegou um amigo meu no finalzinho, e ele chegou, já estava para lá, mais para lá do que para cá, e ele me chamou falando que queria falar comigo, mas na verdade, quando ele me leva para o canto, ele me oferece. Caramba. As drogas, porque a gente drogava junto. E ele me oferece assim, eu falei, pô, você está de brincadeira comigo, irmão? Você não sabe? Não, mas isso é brincadeira, para com isso. Eu falei, não é brincadeira não. Quanto tempo você está fora de casa? O cara estava, acho que era 2, 3 dias já fora de casa. Eu falei, vou te levar para casa agora e vou embora. Aí preguei para ele, o que eu vou fazer? Aí é onde tem a incompatibilidade. Exato. A dificuldade de manter uma amizade de outra religião, acaba de outra tendo prática. Conflito, acaba né? tendo conflito. Tem práticas estranhas, tem conflito, né? Nesse caso foi por causa das drogas, nesse caso aqui. E aí eu preguei para ele, ele rasgou o negócio, jogou, deu descarga, levei ele em casa, a mulher recebeu ele chorando, me agradeceu. Dali mesmo fui embora, deixei meu irmão lá e fui embora. Eu falei, não tem jeito mais. Nunca mais voltei. Mas não é questão de amizade, de ser chato. Isso. É que realmente é incompatível. Ou de rejeição, né? Essa questão. De rejeitar as pessoas. Pelo A Bíblia contrário. nos ensina, né? Fugir da aparência do mal. Né? Pecado jaz à porta. Você também não vai ficar dando sopa, né? Julgo desigual, Não né? Não adianta. Não é questão, então, de falta de amizade, de faltar com a amizade. Não. A gente até tenta, mas... Claro. Mas tem dificuldade, sim. Não estou dizendo que não exista, mas que tem dificuldade, tem. Então, é viável um cristão ter amigos de outra religião? Não, certo? Mas pode acontecer e você deve querer isso, deve buscar isso, né? Tem uns que respeitam, né? Tem uns que respeitam. E aí entra o que o pastor Pena falou aqui. Mas aí é amigo mesmo, é isso que eu estou falando, irmão. Tem amigos que você fala assim, meu amigo. Pô, mas meu amigo nem frequenta a minha casa. É porque eu disse assim, nem sabe meu sobrenome. Amigo é coisa muito forte. Muito forte. Esses amigos é diferente. Agora, que é amigo muito forte é diferente. O cara te respeita, o cara fica feliz por você. Pô, você parou de fumar, parou de beber, pô, feliz por você. Restaurou seu casamento, feliz por você. O cara fica feliz. Justo. E você não julga o cara também. O cara, só que na sua casa também ele te respeita, ele respeita a sua casa. Você vai na casa dele, você respeita a casa dele. E respeita a nossa fé, né? Respeita a fé. E a gente respeita a fé dele. Quer dizer, então esse amigo a gente consegue manter, né? Por aí, né? Desse caminho. Vamos ao intervalo rapidinho, Conexão volta já, falando de comportamento e vida cristã. Rapidinho, já voltamos. Graças a Deus. Voltamos com Conexão, hoje falando de comportamento e vida cristã. Eu estou com o Tiago Pena, o nosso pastor lá de Belfor Roxo, e também o pastor Anderson Silva, da nossa igreja de Parque União, falando de comportamento e vida cristã. Pastores, antes de voltar a falar sobre esse assunto, eu primeiro vou chamar o nosso quadro Abre Aspas, porque a gente tem uma reportagem boa aqui para falar sobre isso, e depois a gente volta a discutir.
Já solta a vinheta aí do abre aspas. Catarinense é exemplo de povo mais gentil no trânsito, diz pesquisa. Santa Catarina foi eleito o estado com o povo mais gentil no trânsito, segundo dados de uma pesquisa da Preply, uma plataforma de idiomas. Título também é dividido com gaúchos e mineiros. Segundo os entrevistados, 3 estados têm os condutores e pedestres mais rudes: São Paulo, Rio de Janeiro, quem diria, hein? Rio de Janeiro e Bahia. Além de reconhecerem os catarinenses como o povo mais gentil no trânsito, 4 em cada 10 entrevistados revelaram que não só presenciaram, mas já foram vítimas de agressão verbal no trânsito, geralmente através de palavrões, 72%, gestos obscenos, 47%, ou comentários sobre a maneira de dirigir, 46%. Essa característica faz com que a cada hora 5 pessoas morram no país em decorrência de brigas de trânsito, de acordo com dados recentes do DataSUS, do Ministério da Saúde. Ainda de acordo com o levantamento, 7 em cada 10 entrevistados disseram ter presenciado agressões verbais no trânsito, percentual que muda para 48,4% quando o assunto é situações de agressão física, onde 8% dos ouvidos na pesquisa já foram vítimas. Fonte ndmais.com.br. Que coisa, hein? Comportamento. Bom, no Rio de Janeiro, isso pra gente não é novidade, Isso aí é mole. A gente é normal, né? Infelizmente, poxa, é raro você andar um quarteirão e não ver alguém gritando com alguém, alguém botando a mão pra fora, dando dedo pra pessoa, xingamento. Tá tão normal que ninguém briga mais. Pode ver. É tão normal que ninguém briga. Seu isso, seu aquilo, valeu, tchau, valeu. Tá. Já tão normal, né? Que a pessoa nem briga mais. Antes ainda saía para brigar. Tá me chamando de quê? Não, valeu, tá tudo bom. E o nível absurdo que a gente vive, não sabe para brigar não, mano. Vai embora. Ainda tem essa ainda, né? Não sabe quem tá no carro do outro lado. Pede perdão, estando certo. Pede perdão. Pede perdão e segue, vida que segue. Agora, Santa Catarina e Rio Grande do Sul aqui, cadê? Santa Catarina e quem? Os gaúchos, isso mesmo. Dando de 10-0 aí. E os mineiros também, ó. Passou o Rogério Postigo lá. Por isso que passou o Rogério, tá mais calmo agora. Vim no Rio de Janeiro, fui falar com ele, ele falou, passou Ednilson, tudo bem? Falando arrastado. Falei, rapaz, o Rogério tá calminho agora. Mineiro, olha os mineiros aí, uai. Já influenciando o nosso pastor Rogério. Interessante isso aqui, né? Boa, né? Boa. Vamos mudar para Santa Catarina? Vamos embora. Vou falar com o pastor Mike, então, para mandar você para lá. Bora. Meu pai do céu. Rio, São Paulo, Rio e Bahia são os piores. Caramba. É questão de educação também, né? É questão do trânsito, é questão de educação. É questão de tudo. E aquela coisa também, pastor, quer ganhar vantagem em tudo. O carioca tem isso, né? Quer ganhar vantagem. Acho que as grandes aquela já tem a marca de malandragem, né? Tá amarrado. Mas tem, né? Tem, muito. Marca de malandragem. É carioca, fica ligado que ele é esperto, é carioca, é malandro. A gente leva essa fama. Eu já tive em outros estados. Eu morei 3 meses em Recife, quando eu tinha 17 anos. E naquela época eu era realmente, eu não era cristão. Fazia jus. Fazia jus a fama, né? E lá fora tem isso. Tem isso, o pessoal fala da gente assim. Eles pensam que para eles, todo mundo é malandro no Rio de Janeiro. Fazer o quê, né? Vamos mudar isso aí. Vamos mudar. Que coisa. Lucas capítulo 6. Alguém separou Lucas capítulo 6, versículo 29 aí? Eu separei aqui. Aqui, ó. Pode ler então. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Isso aqui é a tradução NTLH. Que tradução é essa? Essa tradução agora muito forte. Não, porque eu já vi na mídia
pessoas trazerem esse texto, né, falando do hebraico e da tradução correta, que ele não está falando para virar outra face, mas aí é tapa na cara. Tapa na cara. Essa tradução já está dizendo, deu tapa na cara, vira outra para apanhar também. Mas de forte, né? Muito forte. A tradição judaica fala que isso lá, para eles, dá um tapa na cara do lado direito com o lado de fora da mão. Sim. É uma ofensa muito grande. Muito grande. É melhor dar um soco no olho do que dar um tapa. Então, quando Jesus falou isso aí, ele estava querendo dizer para ele, se você for muito ofendido, que vai mexer com a tua honra, para que isso não torne... Vou usar até o exemplo do trânsito, né? Que nós falamos aqui. Tomou uma fechada no trânsito. O cara, faca nos dentes, vai atrás do cara e fecha também. Aí sai igual o senhor falou, não sabe quem está dentro do carro. Foi só uma fechada. Começa o xingamento, daqui a pouco brigam, daqui a pouco puxa a arma, acaba em morte. Então, se o cara se sentiu ofendido, como se fosse o tapa do lado direito... Deixa rolar. Deixa rolar para que não aconteça coisa pior. Para evitar coisa pior. Foi o que aconteceu com Jesus quando ele estava sendo lá interrogado, antes da crucificação, e o sacerdote perguntou para ele a respeito do que ele estava ensinando. Ele disse, pergunta então para os que me ouviram, ensinava todo dia na sinagoga. E o soldado veio, é assim que você fala com o sacerdote? E deu no rosto dele. E ele ficou calado. Sim. Por quê? Para não tomar mais tapas. Justo. E para não ter levar, né, a uma violência maior. Sim. Nesse sentido. É bom ter um rabino do meu lado para aprender. Não sou rabino, não. Tá com cara. Mas ele não é. Qual o maior desafio de uma vida cristã, gente? Qual o maior desafio? Eu separei aqui, mas não vou falar não. Vou esperar vocês falarem. Poxa. Qual o maior desafio de uma vida cristã? Vamos falar de hoje, né? De hoje. Não vamos esquecer o passado. Passou, né? Não tem mais o que falar. Hebreus, né? Para mim, eu carrego muito essa palavra de Hebreus 12, 2, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Acho que tem muita coisa que busca nos chamar a atenção para fazer com que a gente tire os olhos de Cristo. Então, o maior desafio seria esse. Na minha concepção continuar hoje, olhando para ele. É continuar olhando para Cristo em todos os sentidos, em todos os momentos. Faz sentido, porque, enfim, sem querer, assim, atacar ninguém, nada, mas em muitos lugares, principalmente em mídia, em YouTube, está se ensinando as pessoas a serem crentes do seu próprio jeito, né? Quer dizer, você determina as suas ações. Deus te ama, então... O importante é saber que Deus te ama e você determina as suas ações e não olha para as determinações que Deus deixou para a gente, que é para a gente seguir, né? Justo. Eu tomo muito cuidado nas pregações, porque nós somos, querendo ou não, exemplo do que Cristo fez. Sim. Então, muitas vezes, acho que numa pregação, o senhor dá um exemplo do que Deus fez com o senhor, a mesma forma contigo, né, pastor? Mas a pregação, o centro é Cristo. E se a gente olhar com tanto pregador que existe, principalmente na internet, que eu observo muitas pregações, claro, com um senso crítico, acho que eu tenho que ter um senso crítico, é uma pregação muito para o eu do homem. Exato. Aí a gente faz isso, a gente tirar os olhos de Cristo por causa disso. Esse é muita coisa muito... Aliás, Eclesiastes 2, que eu falei com vocês, que fez o Salomão cair. Um homem que recebeu sabedoria. Pode olhar Eclesiastes 2 e ele vai falar várias vezes. Eu fiz isso para mim, para mim, para mim. Eu fiz o jardim para mim, eu fiz um poço de água para mim, eu fiz para mim, para mim. É essa palavra que ele usa. Para mim, quando ele fala, eu que conquistei isso, eu fiz isso. Aí tem até um versículo que me foge aqui qual é, que ele até fala uma coisa interessante. Eu juntamente, aí parece que ele vai falar com alguém, né? Deus, né? Aí ele fala assim, eu juntamente com a minha sabedoria fiz isso. Poxa. Quer dizer, aí vai, pá do cal. Eu falei, esse cara vai cair. Trouxe exaltação, aí eu mostrei, né? como ele caiu no final. Na verdade, ele estava se afastando de Deus e não percebeu. Ele começou a achar que tudo era ele, para ele, com a condição dele, com a sabedoria dele. Ele fala a minha sabedoria. Caramba. Ele fala, eu com a minha sabedoria, mas de quem deu a sabedoria dele foi Deus. Quer dizer, ele esqueceu Deus até para falar da sabedoria. E Reis 3 fala que Deus deu, né? Já está afastado de Deus e nem percebeu. Aí aconteceu o que aconteceu, quer dizer. Teve um final muito lastimável. Né? Não é fácil, não. Eu vejo como, somando aqui com o que o pastor Tiago falou,
é permanecer firmado nesta fé em Cristo. Esse seria o grande desafio. Permanecer, a perseverança. Porque hoje estão apresentando um evangelho totalmente distorcido da Bíblia. Não estou generalizando, né? Sim, claro. Mas muitos estão apresentando um evangelho em que o evangelho se adapta à pessoa. E é o inverso, né? E é o inverso. Poxa, eu que tenho que me adaptar ao evangelho. O Senhor disse que ele não muda. É o mesmo ontem, hoje, e pai, não vai mudar. A Bíblia não vai mudar. Não, temos que mudar, porque isso foi no passado, não é? Agora mudou tudo, está tudo moderno. Alguns lugares, algumas pessoas, se fossem tirar da Bíblia tudo que elas estão tirando, a Bíblia daria um livro pequenininho, assim. Vai ficar a capa, né? Fininho. São 66 livros e ia sobrar aí talvez uns 10. O que lhe convém, né? Só o que convém à pessoa. Quer dizer, então ela vai tirando tudo, vai tirando e nem prega mais. Quer dizer, não quer nem saber disso, porque é coisa do passado. Eu escutava muito acerca a igreja tem que se atualizar. Eu sempre me questionei, ainda hoje gente, se fala isso? O que é a igreja se atualizar? Até hoje se fala isso. Não. É instrumental, é pintura, é o que? É templo? Mas geralmente a pessoa está falando que é adequar a sua vontade de viver. Ao comportamento de hoje, aos Verdade. comportamentos atuais. Verdade. Então, a gente hoje tem uma forma que as pessoas se comportam e a igreja tem que se adequar ao comportamento delas. Não são elas que têm que se comportar, se adequar ao comportamento que Deus pede. Aí não é igreja mais. E uma coisa, pastor, que a gente fala isso, se os senhores vão lembrar disso, quantas vezes a gente já pregou isso. A Bíblia é um livro atual. Claro. Por mais que ele tenha sido escrito há muitos 3 mil anos, 3 mil anos e meio, 2 mil anos. Parece que está acontecendo hoje, exatamente igual. O que os profetas disseram, o que Jesus disse, está acontecendo hoje. Sim. Aí que não, a Bíblia ela já é atual, não precisa atualizar nada. Não precisa atualizar nada. Vocês que precisam se atualizar ela. Precisa buscar o Espírito de Deus para receber essa atualização. Eles que estão, né? E eu diria para vocês Hebreus 12, 14. Eu falei que tinha também uma opinião aí. Ele fala em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos. Isso é um desafio muito grande. Poxa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, irmão. Ainda mais hoje em dia, seguir a paz com todos. E ele fala assim, e a santificação. Que também é um desafio. Mas fica leve quando a gente entende quem é Jesus, o que ele fez na nossa vida. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Pô, seguir a paz com todos, irmão. Poxa vida. Tem que realmente aprender a levar da outra face para apanhar. Mas a gente aprende. A gente vai aprendendo. Suportar o insulto. Vamos lá, vamos seguir então. Se uma pessoa tem um comportamento ruim, ela está com demônio? Pode ser. Não descarto. Pode ser que sim, pode ser que não. O homem lá de Gadara era demônio. Era demônio. Mas tem pessoas que realmente é questão de comportamento, é o aprendizado. É da educação da casa mesmo, da próprio pai e mãe, né? Quando eu cheguei para a igreja, eu nunca, por exemplo, nunca manifestei com demônios, com entidades, nunca. Ainda não. Mas hoje ainda não. Ah, papai. Tá amarrado. Mas o comportamento? O comportamento, de repente, alguém falaria que era demônio. Sim. E eu pedia, Senhor, se eu tiver que manifestar, né? eu quero. Se tem, tira. Porque tem que sair tudo, né? Mas comportamento de beber, de mentir, de se prostituir... Até porque você vê muita gente com comportamento muito bom. Muito bom. E não conhece o Evangelho. Parábola do bom samaritano. Você tem pessoas de outras religiões que têm comportamento melhores do que algumas pessoas que estão na igreja. Muito, é uma vergonha, mas é verdade. Muito. A educação que receberam, é isso aí. Não é porque a pessoa tem um comportamento ruim que ela tem demônio. Verdade. Não é? Pode ter a influência dele. Provavelmente tem a influência dele. Mas ter demônio é diferente. No ambiente de trabalho consegue um testemunho melhor do que muitas vezes o crente. Poxa, claro. Muito. Pastor. Tem pastor que o comportamento não é correto. Escandaliza todo mundo. Verdade. Rapaz, está amarrado, né? Mas é verdade. É verdade. Felizmente, mas é. É seguir a paz com todos. É isso aí. É possível ser um cristão e não frequentar a igreja? Participando das reuniões de forma online? Acho que o online é só numa questão muito... Eu vejo essa questão do online é um acréscimo para agregar. Vamos dizer assim, uma pessoa que teve o tempo da pandemia, mas vamos falar de forma global.
Tem lugares no mundo que não se pode abrir uma igreja, como alguns lugares. Alguns lugares, e nós vemos hoje, nossa igreja mesmo alcança vários países do mundo, tem lá online. Para esse aí, beleza. Mas não pode substituir a igreja. Não pode substituir a igreja. É. Como tem muitos aí, eu já estou aqui, estou online, não vou à igreja. Aí a pessoa está abrindo mão de ser corpo de Cristo. Sim. Está abrindo mão de cultuar o Senhor. Está abrindo mão de adorar o Senhor. É aí que eu falei no início do programa sobre essa dificuldade que a gente tem, né? Da vida cristã atual para a vida cristã do passado. Porque nem se sonhava no passado não congregar. Exatamente. Isso é coisa de alguns anos para cá. Isso é coisa moderna. Isso é coisa moderna. Começou a se falar isso há uns 20 anos atrás, mais ou menos. 18, 19, 20 anos atrás, que começou a falar dessa história. Começou a trazer essa história de, não precisa estar na igreja para cultuar, não precisa estar na igreja para ser crente. Deus está comigo, né? Deus está comigo. É meu coração. Entendeu? A gente começou a ouvir isso há uns desassociando uma coisa a outra, não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Aquele texto de Hebreus 24, 25. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando daquele dia. Então, quanto mais vai sair essa geração, vai entrar a próxima geração, que provavelmente vai ser pior do que essa em relação ao Evangelho, porque Jesus falou isso, né? A tendência daqui para frente é piorar em relação ao Evangelho, perseguição, frieza do homem em relação ao Evangelho e contra o Evangelho. Isso tudo vai piorar, né? Então, a próxima geração provavelmente vai ser pior. E a gente precisa continuar com o costume e ensinando as pessoas a terem um costume de ir à casa do Senhor para cultuar a Deus. Tem que estar e ponto. Isso é, se tentar, é mandamento, está aqui, mandamento. Se você tentar separar isso aí é porque você não quer ter a vida cristã. Não adianta. Ter vida cristã é ter pastor, eu tenho pastor, eu falo muito isso na igreja. Eu não sou uma pessoa que não esteja debaixo, submisso de uma autoridade, eu tenho autoridade, né? Eu preciso estar ouvindo o pastor, sendo orientado, alimentado, para poder chegar aqui e também orientar vocês e também pastorear vocês. Eu também estou numa igreja. Sim. Senão eu estaria em casa. Sim. Imagina se cada um aqui começa a abrir uma igreja online, o que ninguém precisa ter. Ninguém precisa estar presente na igreja, congregando. É o compromisso, né? Eu sempre falo isso. É o compromisso de estar na igreja. A gente sabe que nem sempre dá para chegar, nem sempre a pessoa consegue estar num culto. A gente sabe da correria, né? A gente sabe que o ser humano, ele está querendo mais na sua vida e crescer e melhorar em aspecto financeiro, né? Isso acaba, querendo ou não, afasta da congregação. Mas você se ausentar ou chegar ao ponto de dizer que não precisa, aí é complicado. Não faz sentido. O culto online ele é necessário, é algo de bom, inclusive, que a tecnologia trouxe para a gente na nossa geração. A gente consegue hoje alcançar muita gente que não é da nossa congregação através disso, mas jamais vai substituir a igreja. Jamais. Não tem como. Você ter um culto como a gente teve domingo, culto... Os cultos de domingo, Deus me deu uma mensagem fortíssima para mim no último domingo. O irmão me ligou esses dias, sabe, agradecendo pelo culto de domingo. Falou, pastor, esse culto foi demais para mim, essa palavra mudou minha vida. Como é que você vai ter isso? E o próprio nome que o senhor falou aí, nós chamamos culto. As pessoas se reúnem para cultuar a Deus. O que alguns não entendem ainda, pastores, é que é como se ela pensasse, o culto é para mim. Não. Isso aí. Não, eu vou ficar aqui que o culto é só eu estou aqui sozinha, tá a tela, o pastor está falando só comigo. O culto é para mim. Não, o culto é para o Senhor, não é para ela. Então nós temos que... As pessoas têm que entender. Nós temos que nos reunir todos juntos no mesmo local e nós juntos iremos cultuar a Deus, ouvir o que Ele tem a falar conosco e receber aquilo que Ele tem para nos dar. Mas isso daria outra discussão, a gente não tem tempo, né? Porque... essa culpa recai sobre nós, pregadores, que estamos fazendo a pessoa ir para cultuar qualquer coisa menos Deus. Então, você chega num culto de Santa Ceia de domingo e parece que você faz... Entendeu? Parece que você foi num show, um verdadeiro show. Aí a pessoa ali, ela vai por aquilo. A pessoa fala, você tem que ver, é lindo, tem isso, aquilo, outra pessoa, então eu vou lá. Ela não foi lá para cultuar a Deus, ela não foi levada a cultuar a Deus. Muitos estão caindo nesse erro.
Então, a sua igreja vai estar cheia, mas não vai ter ovelhas. Vão ter pessoas que não cultuam a Deus. Você tem que colocar vários atrativos para a pessoa ir, né? E só vai por isso. Ou só vai por isso. E vai por isso. Ele não vai para cultuar a Deus. Então, ela não está congregando, na verdade. E aí é complicado, né? Bom, nós vamos agora ao quadro Opinião, rapidinho. Hoje a pergunta é, qual seria o seu comportamento se você visse duas pessoas discutindo na rua? Deixa discutir, pô. E ora por elas, brincadeira. Vamos ao quadro Opinião. Imediatamente haveria a possibilidade de apartar, né? Caso contrário, teria que deixar, que hoje a violência está demais. Eu vou citar até um caso humano meu, pessoal, nesse caso. Eu saindo no metrô na São Clemente, subi a escada, tropecei e caí, rachei o supercílio todo, sangue caindo. E a pessoa do próprio metrô saindo, não tiveram nem a gentileza de me levantar. E tanto é que eu bati com a cabeça, bati 2 vezes, rachou aqui, que está até a marca até hoje, e não teve uma gentileza com ninguém. Então, problemático dizer o que eu faria. Eu tentaria resolver, mas a violência está tão grande, você vai resolver a parte da mulher, a tua parte, a parte dele, aí de repente você puxa um revólver para mim, me mata, e aí? Então é muito problemático dizer o que... Eu digo o seguinte, é um momento. Tentava separar, né? Ajudar, né? Mas é complicado. Hoje em dia está muito difícil, né? Primeiro a gente fica com medo, né? Não sabe se o cara tá armado e tal. Mas a gente, se partir para violência, se for um homem ou uma mulher, a gente procura separar, né? Eu acho que não é legal violência, né? Ainda mais no meio da rua. Tentar numa boa, separar numa boa. Agora, dependendo do que fosse ocorrer, não saber quem tá certo, quem tá errado, porque hoje em dia é só violência. Hoje em dia, no meu tempo, era briga e daqui a pouco tava tudo bem. Hoje em dia não, hoje em dia é morte. Que nem esse menino aí que aconteceu nessa boate aí, o cara de carro seguiu o que estava na moto e jogou o carro em cima e pegou uma pedra de concreto e jogou na cabeça para tirar a vida de um ser humano. Que eu acho que só Deus que pode tirar a nossa vida. Que Ele nos deu, Ele nos tira. E hoje é o dia que a gente vê mais isso aí, ó, violência. É homem batendo em mulher, mulher batendo em homem. E tudo que eu digo, para mim a violência está em último lugar. Passava direto, cara. Tô aqui de problema. Gostei da sinceridade do último entrevistado aí, passava direto. Assim, a gente tem que ter um cuidado. A gente está chegando no finalzinho do programa, pastor, mas tem que ter um cuidado muito grande, né? Precisa. Porque hoje em dia você vai se meter, os dois vão contra você. Sei lá o porquê que está brigando, irmão. Aqui, ó, Provérbios 26:17. Aquele que se mete em questões alheias é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Olha isso aí. Pô, tu não sei lá o porquê que tá brigando, irmão. Pois é. Então, assim, como crente eu oro. Eu passo, eu oro, repreendo a violência, espírito da morte. Mas se meter, você tem que ter muita direção de Deus para se meter numa coisa dessa. Você não sabe o que está acontecendo ali. É difícil. Bom, vamos agora ao X da questão. O X da questão de hoje. Quais as principais características um cristão deve carregar? Eu entendo que são as características de Jesus Cristo. E uma das principais características de Jesus Cristo, ele amava o próximo. Ele sabia, ele tinha todo jeito para tratar com a pessoa, seja rica, seja pobre, seja crente, não crente, seja de Roma, seja de judeu, seja samaritano. Ele tinha um jeito para lidar com as pessoas, porque ele amava as pessoas. Ele não fazia acepção das pessoas, mas ele não aceitava o comportamento das pessoas. Então, uma das características que a gente tem que carregar como cristão é esse amor pelo próximo. Só que eu não posso misturar o amor de Cristo com o amor do homem. Cristo não aceitava o que as pessoas praticavam. Ele tinha jeito para lidar com elas e ele transformava a vida delas. Não é? O Zaqueu foi transformado quando recebeu Jesus em casa. As pessoas estão misturando isso. Então, assim, Deus é amor, então Ele me aceita do jeito que eu sou e eu não preciso ter transformação nenhuma e mudança nenhuma. Precisa. Olha para a palavra e você vai ver que precisa. E esse é o X da questão de hoje. Comportamento, vida cristã. Eu estive aqui com o pastor Tiago Pena, nosso pastor de Belfor Roxo,
e também com o pastor Anderson Silva, da Parque União. Bom, foi um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Pastor Anderson, é a primeira vez, o senhor já é a segunda, né? Estamos aqui conectados, como sempre. Pastor Tiago, seu endereço, seus horários para as pessoas te procurarem lá em Belfor Roxo. Tá certo. Meus amigos, o endereço da nossa igreja em Belfor Roxo fica ali no centro mesmo, tá? Na Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026. É bem no centro da cidade de Belfor Roxo. Todos os dias, 8 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite, igreja aberta todos os dias. Eu espero vocês lá. Graças a Deus. Pastor Anderson, Parque União. Bom, pastor e todos os telespectadores, estamos aí no Parque União, Rua Darcy Vargas, número 3. Os cultos segunda às 19 horas, quarta e sexta, 8 da manhã e às 19 horas, e domingo, 8 da manhã às 18 horas. E ali na Maré, logo ali perto da próxima entrada da Ilha do Governador, eu aguardo por vocês logo na entrada. É uma benção e tenho certeza que você comparecendo será abençoado em nome de Jesus. Olha, o pastor espera na entrada, né? Aí leva lá para dentro da igreja. Isso é bom. Foi um prazer tê-los com a gente, tá bom, pastor? Obrigado, pastor. Amigos, eu estou na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem. Lembrando que domingo está muito especial, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Eu espero por você lá, tá bom? Forte abraço e até o próximo Conexão.